pernambucano não fique omisso sem respostas da casa mais importante que deve legislar para o país. Então eu peço o apoio de todos à nossa PEC na admissão dela aqui na CCJ. E vou passar uma parte aqui para a relatora Carol. Obrigada agradeço ao deputado Alex. Só para esclarecer que a nossa intenção infelizmente, o Supremo Tribunal Federal enfrentou e mudou o entendimento, já falamos aqui, que desde o início da criação do direito penal, em todos os países signatários da ONU, o Brasil é o único país que mudou o entendimento acerca de qual é o momento que a sentença começa a proferir os seus efeitos, especialmente o da prisão. O Brasil prestou um desserviço ao mudar o seu entendimento, e isso, coincidentemente, ocorre sempre que está no Supremo casos que envolvem grandes casos de corrupção, infelizmente, como foi o caso em 2009 e depois em 2011 e agora por ocasião da Lava Jato. A gente não quer aqui puxar para nenhum caso concreto, mas infelizmente essas coincidências fazem com que a gente pense que muitas vezes pode estar ocorrendo uma politização do Poder Judiciário. Nós, enquanto parlamento, enquanto Casa do Povo Brasileiro, tivemos o cuidado, ao enfrentar a questão, de demonstrar que esta proposta não tende a abolir nenhuma cláusula pétrea. Até porque o inciso 57 do artigo 5º, tradicionalmente pelo direito inglês, ele está falando do momento a partir do qual a pessoa era inscrita no rol dos culpados, que era após o trânsito em julgado. E isso nada tem a ver com o momento de início de execução da pena. Tanto que podemos discutir depois em comissão especial se a gente pode alterar o inciso 61, que fala ali das modalidades de prisões no artigo 5º. Outro fato que é interessante a gente esclarecer tem a ver com essa forma dupla que a oposição interpreta a Constituição, porque quando é o caso de interpretação literal, como é agora, defendem ferrenhamente a Constituição. Agora, no caso da aprovação, por exemplo, do casamento, onde a Constituição diz que é entre homem e mulher, houve a flexibilização da interpretação literal. Então, quando é conveniente para a oposição, eles fazem interpretação literal. E quando não é, fazem uma interpretação com base em princípios. Isso aqui é só para registrar o modo como é interpretada a Constituição Federal, né, pela oposição. Então, de nossa parte, nós tivemos o cuidado ali de dedicar várias páginas do nosso relatório para demonstrar que não há violação de cláusula pétrea. Existe um entendimento de que, e particularmente eu sou muito favorável à ideia de que essa matéria processual sequer deveria ser debatida no âmbito da Constituição. O ideal seria a gente modificar o artigo 283, que foi alterado em 2011, onde ali havia o entendimento de que a prisão era, até 2009, gente, a prisão era desde a primeira instância no Brasil. Ou seja, desde a criação do direito penal até 2009, era desde a primeira instância, porque o quê? A sentença tinha efeito. Porque senão o juiz de primeiro grau é um mero parecerista. O juiz de segundo grau agora é um outro parecerista, porque daí ele só vai ser preso depois do quê? Depois do trânsito em julgado. Então são essas incongruências, repito aqui, o Brasil é uma democracia que tem que amadurecer, tem países de primeiro mundo que não têm esse entendimento, então nós estamos contrariando a natureza do direito penal, o Supremo, com todo o respeito que a gente tem ao outro poder, está contrariando todos os países signatários da ONU. O Brasil é o único que tem um entendimento que tem que esperar o trânsito em julgado para poder a sentença gerar efeito e poder prender. Então, tivemos esse cuidado e pedimos aqui a atenção de todos os parlamentares pela aprovação, pela admissibilidade da PEC do deputado Alexandre. Muito obrigada. Alex, perdão. Com a palavra, deputado Talírio Petroni. Grau de recurso. Em discussão, parecer da relatora. Primeiro deputado inscrito a favor, deputado Alex Manente. Presidente, 38-12, foi de lavada. Parabéns à CCJ. O deputado Alex Manente, começando a falar, encerra-se a lista de inscrições. Então vai. Escreve. Vem aqui escrever. Corre aqui. Vai. Corre. Deputados, estou apenas avisando o procedimento. Então vamos fazer o seguinte. Após a fala, quando o deputado Alex terminar a fala, encerra-se a lista, apenas para quem estava desavisado poder ter 3 ou 4 minutos a mais para se inscrever. Então, com a palavra, o deputado Alex Manente, encerra-se após a fala dele.
Presidente, primeiro, mais uma vez aqui agradecer a pauta exclusiva da nossa PEC da prisão em segunda instância. Nós estamos vivendo um momento, presidente. Nós estamos vivendo um momento em que a discussão do Supremo Tribunal Federal foi feita mais uma vez sobre esse tema. E não é casuístico estarmos aqui debatendo essa PEC, porque a PEC foi proposta na legislatura passada. Eu não propus essa PEC neste mês ou no mês passado. Ela foi proposta na legislatura passada. O Supremo Tribunal Federal considera, até pela divergência que existe a cada discussão, onde nós temos 6 votos a 5 em cada votação, que há divergência no tema, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que tem a única missão de avaliar a judicialidade e a constitucionalidade desse tema. Por isso, é importante nós reafirmarmos que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional têm sim a missão de debater, têm sim a missão de legislar sobre o tema, para clarificar na nossa legislação e na nossa Constituição uma matéria tão divergente no próprio Supremo. E a nossa missão é deixar isso clarificado, para que não existam novas dúvidas, para que não existam novos procedimentos que possam dar insegurança jurídica para um tema que muda de posição a cada momento. Eu disse a alguns membros da própria oposição que hoje comemoram a decisão do Supremo que ocorreu na semana passada. Mas se nós não clarificarmos na nossa Constituição, daqui 1 ano ou 2 anos, novamente o Supremo Tribunal Federal modificará essa decisão. E mais uma vez a Câmara e o Congresso deixarão de cumprir o seu papel. Eu tenho que entrar no tema, apesar de não ser aqui o foro, na minha opinião, o debate, os avanços, a busca de encaminhamento e convergências se dará na comissão especial. Eu tenho que debater a questão que é colocada pela oposição sobre cláusula pétrea. Nós, no nosso projeto, não estamos mexendo na cláusula pétrea, no núcleo essencial da cláusula pétrea. O núcleo essencial da cláusula pétrea, no seu princípio da presunção de inocência, está mantido. Nós estamos mudando a fase processual com que a presunção de inocência milita em favor do acusado. O artigo e o inciso que nós estamos modificando trata do trânsito em julgado, que na verdade é um mero formalismo processual. Formalismo processual esse que está conceituado nas leis da norma do direito brasileiro e que só por isso mostra que não é um conceito constitucional, e sim é um conceito formal, de formalismo processual. Estamos mudando essa etapa. Estamos mudando a etapa para que o crime comece a condenação do crime comece a ser cumprido após a condenação em segunda instância, que é onde se esgota o debate do mérito, que é onde se esgota o debate das provas, é onde toda a composição e o julgamento da inocência acaba. O que pode ser discutido nas instâncias superiores são questões de ritos processuais, de erros formais no processo, mas não das provas e da inocência. Por isso, o Brasil passou a debater esse tema nos últimos tempos, pelas mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal. E a resposta que o Congresso tem que dar é exatamente dar a segurança jurídica
desse tema. O Brasil, diferente do que foi dito, porque eu considero o trabalho da Defensoria, considero, tanto é que em todas as oportunidades, mesmo ainda quando deputado estadual em São Paulo, tem alguns aqui que foram comigo, nós votamos para valorizar a Defensoria Pública, mas ela não alcança todas as pessoas que precisam chegar até a última instância. Ela não tem braços para isso. E por isso, postergar o processo para as instâncias superiores é apenas dar a oportunidade de ricos, poderosos e com poder de influência postergarem a sua posição, postergarem a sua condenação. E o Brasil tem inúmeros casos que já ficaram marcados aqui. O ex-senador Luiz Estevão, que conseguiu postergar quase 19 anos a sua condenação. Pimenta Neves, que conseguiu postergar 11 anos a sua condenação. E são esses casos que nós queremos acabar no Brasil. É hora de darmos um recado claro. É hora de darmos um recado claro da necessidade de combatermos a impunidade no país. Não existe país no mundo que tenha tamanhas discussões e postergações como tem o Brasil, com tantas possibilidades de recursos. E por isso, não tenho dúvida alguma que esse projeto, que foi pautado e debatido, que inclusive cumpriu todos os ritos do que foi tratado no início da discussão aqui com a oposição, onde nós já tivemos audiência pública, ouvimos juristas favoráveis, outros contrários. O que nós não podemos é não dar a resposta ao Brasil agora, não admitindo uma PEC como essa. Nós precisamos cumprir a primeira etapa, que é admitir na CCJ a PEC da prisão em segunda instância e iniciarmos a comissão especial, onde todos os partidos terão a oportunidade de formatar ideias, de buscar aperfeiçoar, e não tenho nenhuma vaidade. Pode ser aperfeiçoado, mas também não tenho nenhuma dúvida que nós não vamos evoluir se nós não cumprirmos aqui o nosso papel. As ruas já demonstraram que a sociedade quer debater, que a sociedade quer inserir isso na legislação, que a sociedade não tem entendido como o Supremo muda de opinião. Se nós estamos falando de algo casuístico, falaremos dos julgamentos do Supremo, que já foram inúmeros, que desde 2009 mudou 4 vezes. Por isso é necessário termos uma emenda constitucional para consolidar na nossa maior legislação, na nossa Carta Magna, o debate estabelecido e consolidado da prisão em segunda instância. E volto a dizer, mudar o artigo 5º no seu inciso 57 não é modificar cláusula pétrea. Esse entendimento não é o correto. Nós estamos mudando apenas o formalismo processual, modificando o momento em que a presunção de inocência, que continua existindo como princípio fundamental da cláusula pétrea, vai militar até qual momento com o acusado, se é até a segunda instância ou se é o trânsito em julgado. E mais uma vez reafirmando, trânsito em julgado é um conceito do formalismo processual que está na norma do direito brasileiro. Pode? Eu acho que... Então, eu gostaria de finalizar, até para fazer economia processual e nós esgotarmos o tema, de dizer o seguinte: mesmo aqueles que são contra, não há como nós não votarmos essa PEC na CCJ. Não há como nós não darmos uma resposta à sociedade aqui na CCJ. Não há como nós não fazermos com que a população entenda e compreenda que nós estamos cumprindo o nosso papel, que a Câmara dos Deputados não será omissa na pauta que a sociedade tem exigido.
no combate à corrupção e impunidade, porque é sim a postergação da segunda para a terceira e quarta instância a possibilidade de proteger crimes essencialmente de corrupção. E é por isso que eu tenho convicção de que nós vamos esgotar a discussão e vamos, o mais breve possível, fazer a votação para respondermos à sociedade, a Câmara cumprir o seu papel e finalmente iniciarmos o processo da comissão especial, que ainda tem uma longa trajetória. Nós ainda temos uma longa trajetória a percorrer, mas é necessário iniciar, e a primeira resposta é aqui da CCJ na admissão da nossa PEC da prisão em segunda instância. Por isso eu quero pedir que nós possamos encaminhar, votar, responder, combater a corrupção e impunidade, não permitir que ricos e poderosos consigam postergar a sua condenação e façamos com que o julgamento que o STF teve, mais uma vez modificando, não fique omisso sem respostas da casa mais importante que deve legislar para o país. Então eu peço o apoio de todos à nossa PEC na admissão dela aqui na CCJ. E vou passar uma parte aqui para a relatora Carol. Obrigada agradeço ao deputado Alex. Só para esclarecer,